Graça e paz a todos. Amados, vamos dar aqui uma atenção sobre uma pregação tendenciosa, totalmente fora dos padrões bíblicos, e onde muitos caem nessas armadilhas. Vou colocar o vídeo para vocês. Preste atenção no que diz o vídeo. Depois nós vamos comentar sobre esse vídeo. Divórcio é pecado? É. Mas a Bíblia diz que todo pecado tem perdão. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem nada a ver com isso. Aí tem igreja religiosa que quer tratar o divórcio como se o cara nunca mais entrasse no céu, a mulher nunca mais entrasse no céu. Se você passou por isso, meu amigo, minha amiga, assuma que você errou, reconheça onde você errou, se perdoe, perdoe o seu ex-cônjuge, peça perdão a Deus, e quando você vai para a presença de Deus, Ele restaura todas as áreas da sua vida. Ele pode tanto recuperar um casamento que estava perdido e restaurar, pode sim, porque o nosso Deus pode tudo, como Ele pode também, depois lá na frente, colocar alguém na sua vida 1000 vezes melhor, e naquela área onde você sofreu, naquela área onde o diabo te humilhou, naquela área onde os religiosos te apedrejou, você pode ser feliz, sim senhor, e ninguém tem nada a ver com isso. Então pede perdão e vá e não peques mais. Bom, vocês notaram que ele começou bem, falou que Deus, que o divórcio é pecado. Ele falou bem, falando que Deus restaura todas as coisas. Depois começou a tropeçar, pregar o evangelho para agradar ao mundo, à criatura, à criação de Deus, e não aos filhos de Deus. Ele começou a pregar o evangelho antropocêntrico, onde o homem tem que, onde o evangelho tem que se adequar à vontade humana. Porque Deus abençoa o adultério. Foi o que ele terminou dizendo. Amados, vamos ler Bíblia. Melhor do que eu ficar aqui argumentando. Vamos ler o que diz aqui a sã doutrina. Não esses pregadores blasfemos. Desobedecer o Espírito Santo é blasfemar. Aquele que não está comigo, olha o que Jesus estava falando. Aquele que não está com Jesus, está contra Jesus. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Jesus, vocês que são cristãos, vocês sabem que Jesus falou, aqueles que me amam, obedecem aos meus mandamentos. E o que é pecado, é pecado. Pecado não deixa de ser pecado. Nós que temos que largar o pecado, tá? Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. E então, falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguns que estão me ouvindo aí agora sabem que é o Espírito Santo que convence a gente do pecado e do juízo, se vocês falar que não é bem assim, vocês estão blasfemando. Porque é o próprio Espírito Santo que convence a gente do pecado e do juízo. Para começar por aí. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 30 ao 32. O poder do Espírito Santo dentro dos eleitos de Deus. Sabemos que todos somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São os que têm o Espírito Santo. Tá? Vamos lá. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Olha o que Jesus estava falando para os discípulos. Pois se eu não for, o encorajador, que é o Espírito Santo, não virá. E se eu for, eu o enviarei a vocês, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo
da justiça e do juízo. O mundo, homens, mulheres, gregos, bárbaros, citas, letrados, ignorantes, negros, pardos, mamelucos, índios. Vocês estão entendendo, meus amados? Então tá. O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Quem é que governa esse mundo? Satanás. Deus deu esse poder a Satanás para governar o mundo. O mundo jaz do maligno. E ele mente o tempo todo. Esse homem, esse pregador, ele jaz no maligno. Ele está pregando a obra do pai dele, que é o diabo. Então está pregando o quê? Blasfêmia. Dizendo, ele começou dizendo que Deus tem poder para restaurar. Mas depois ele fala, se você está na segunda aliança, isso não é pecado. Deus pode ter tirado você do casamento ruim para te colocar no abençoado. Deus não separa uma família para poder construir outras. Nós vemos isso no livro de Oséias. Nós vemos isso em toda a Bíblia. Bom, isso aqui está em João capítulo 16, versículo 7 ao 11. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a gente não sabe como pedir. Mas só quem tem o Espírito Santo vai saber como pedir. Exemplo, se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Deus nos chamou para vivermos em paz. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15 ou 16. E você, como sabe salvar a seu marido que foi, ou a sua esposa que foi, que é o descrente? Qual o papel do crente, do cristão? Interceder por eles. Porque a nossa luta não é contra o descrente que foi nas regiões celestiais. Sabemos que os cônjuges descrentes que se foram, que resolveram se divorciar, estão sendo impelidos por Satanás, o governante desse mundo. E o nosso papel é interceder por eles. Tá? Olhem bem, meus amados, vamos ler Bíblia. Continuando aqui. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É o Espírito Santo que intercede por nós. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos chamou para poder interceder pelo cônjuge descrente que foi. E não para poder largar e querer uma outra família. Deus é Deus de restauração e não de substituição. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 26 a 28. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo sua boa vontade. É Deus que está operando em vocês a vontade de perdoar o cônjuge. É Deus que está operando em vocês a certeza de que ele é um descrente, que a sua luta não é contra ele. Porque eles estão sendo impelidos pelo governante desse mundo, que é Satanás. A nossa luta é espiritual. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. A verdade é a Bíblia. O Espírito é o Espírito Santo, tá? Que opera em nós o querer e o efetuar. Esse é o efetuar. É o nosso joelho no chão. Leitura bíblica. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Tem que falar bem alto para esse herege que falou essa besteira. Tem que abandonar o pecado, meus amados. Um exemplo similar. Vamos supor um homossexual que é casado com outro homem. Um deles se converte. Foi convencido do pecado e do juízo. Ele sabe que aquele casamento dele é um casamento de práticas homossexuais. Ele vai permanecer nesse casamento?
Então o que ele faz? Ele confessa os seus pecados e os abandona. Porque a prática homossexual ela não deixa de ser pecado. O adultério não deixa de ser pecado. Quando ele falou que Deus restaura qualquer casamento, mas se você estiver na segunda aliança, é sinal que Deus te tirou daquele casamento que não prestava. Deus destruiu o casamento da mocidade para te colocar um outro. Vocês estão entendendo, meus amados? Tem que abandonar o pecado, não deixa de ser adultério. Tanto é que em Lucas 16, 18 fala o quê? O homem que se divorcia da sua esposa e se casa com outra, adultera. E quem casa com a largada pelo marido, a repudiada, adultera com ela. Então, isso é ser impelido pelo Espírito Santo. E não por esses hereges que são governados pelo mundo. Isso está em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Jesus, agora vamos contar uma historinha de adultério, bem bonitinha. Vamos lá. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão. E ele se sentou e a ensinou. Estava lá Jesus, sentado, ensinando a multidão. Então os mestres da lei e os fariseus, homens que nem esse aí que nós acabamos de ouvir no vídeo, trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Olha, querendo pegar Jesus, para ter uma acusação contra Jesus. Mestre, eles chamaram Jesus de mestre. Esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus. Porque toda a multidão sabia o que acontecia quem era pega no ato do adultério. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz, mestre? Procurava apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se voltou e disse, vamos ver a resposta de Jesus. Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aí as pessoas perplexas olharam um para o outro. Todo mundo é pecador. Ninguém ousou atacar uma pedra sequer. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Jesus. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez. Começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? A mulher respondeu, não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Parou por aqui? Não. Agora vai e não peques mais. Vocês estão entendendo, meus amados? Descobriu. Ah, o Hérito, mas aí esse pastor estava dizendo que quando estava casado na primeira aliança, havia agressões, seja o que tenha acontecido. Houve adultério, houve abandono, mas ambos não eram convertidos a Cristo. Mas um deles se converteu. Encontrou um varão da igreja, ou uma varoa da igreja. E aquele casamento, outrora, Wellington, não era de Deus. Mas agora Deus está abençoando essa segunda aliança. Isso é mentira, meus amados. Fala sempre da mocidade, da esposa da mocidade. Estuda em Provérbios, onde Salomão diz, a esposa da minha mocidade, onde teve 700 esposas e 300 concubinas. Estude o livro de Oséias. Estude Gênesis. O homem deixará pai e mãe e se unirá a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Não, mas hoje em dia fala que se separa, porque não era de Deus. Ah, não foi Deus que uniu. Como não foi, meus amados? Como não foi? Deus sempre comparou Israel, seus filhos, com Deus. Comparou com um casamento. Sempre comparou. Então Jesus falou para ela, eu também não a condeno, vai, não peques mais, não adulteres mais.
Aí eu te pergunto, se esse marido dessa mulher adúltera tivesse ele por perto, ele também não jogaria a pedra, porque ele também é um pecador. E o que Jesus falou também? Aquele que não perdoar os seus pecados não terão seus pecados perdoados. Então Jesus falou para essa mulher, vá e não peques mais. Então ela não poderia mais adulterar. Houve adultério? Houve. Nós não podemos esconder isso. Foi pega no ato de adultério. Mas Jesus falou, vá e não adultere mais. Então o que ela vai? Ela vai casar com outra pessoa? Não. O marido dela, provavelmente, não tacou a pedra por quê? Porque também ele era um pecador. O que Jesus falaria para ele? Vá também e não peques mais. Volte para sua esposa. Oséias, apesar dela ser adulta, ele dormiu com outros. Oséias, capítulo, se eu não me engano, é Oséias, capítulo 2 ou 3, tá? Continuando aqui. Isso está em João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. É a santificação. O sangue de Jesus nos justificou dos nossos pecados. Quem crê em Jesus já está justificado, não perde mais salvação. Mas temos o Espírito Santo, que nos santifica dia após dia, porque todos nós somos pecadores. Quando a gente cai, a gente levanta, porque o Espírito Santo intercede por nós. Somos convencidos do pecado. Por isso que tem aquele versículo que diz, ele era um dos nossos, mas se afastou de nós, porque se fosse um dos nossos, permaneceriam conosco. Então tá, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Amados, deixa eu sair aqui da tela. Vamos ler Bíblia. Eu fiz questão de colocar um herege desse aí. Não tenho medo de falar que ele não é herege. Porque a palavra nos diz, se aquele que pregar algo diferente que está neste livro, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Vamos ler Bíblia. São pessoas dessas que são perigosas no Evangelho. São as pedras de tropeço para os incautos, para os que não estão ainda fortes na fé. Tem que ler Bíblia, meus amados. Estudar essa doutrina. Porque aí ninguém vai enganar vocês. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.